Olá! Sejam muito bem-vindos à nossa última aula do curso Teologia Nossa de Cada Dia. Eu quero te agradecer por você estar dentro do nosso grupo VIP, Teologia Nossa de Cada Dia, esse curso gratuito, esse intensivo gratuito que eu estou oferecendo para vocês, a fim de que você conheça o conteúdo das nossas aulas, a nossa linha teológica, a nossa visão, e que você se inscreva no nosso curso completo, Teologia Veritas. Então eu quero convidar você a se inscrever nesse curso, onde lá estaremos ensinando essas matérias que eu apresentei para você e muito mais, muito mais. Nós teremos lá conteúdo permanente. A cada semana entrarão novas aulas, a cada mês novas aulas. Os professores estão preparando as suas aulas e nós estamos acrescentando. Nós já temos muitas horas de aula lá e vamos acrescentar permanentemente novas aulas. A nossa promoção, portanto, é que você vai pagar um único mês, um valor correspondente a um único mês de mensalidade de um seminário convencional, e você vai poder ter acesso ao curso completo permanentemente, ou seja, daqui a 2 anos você vai poder assistir essas aulas de hoje, reassistir, e você vai poder assistir as novas aulas que estarão sendo colocadas, os novos conteúdos, palestras, conversas à mesa que faremos com pastores e teólogos sobre temas específicos, seminários sobre livros específicos de teologia, comentários completos de livros da Bíblia. Eu mesmo estou preparando e vai entrar lá o comentário versículo por versículo da carta de Paulo aos Romanos. Eu estou preparando o comentário versículo por versículo da carta de Paulo aos Gálatas, Jó. Vou fazer a análise de muitos salmos da Bíblia, Eclesiastes, que é um livro fantástico, muito pouco comentado. Enfim, você vai ter muito material e esperamos que seja material para a vida toda. Isso por apenas R$ 297. Você vai pagar R$ 297 e nunca mais vai pagar nada. Você ainda pode parcelar isso em 12 vezes. Meus irmãos, é uma oportunidade maravilhosa e eu quero convidar você a se inscrever e a gente fazer parte de um time de gente apaixonada por Jesus, apaixonada pela verdade, apaixonada pela palavra, que nós vamos estar compartilhando com os irmãos e pregando por esse Brasil afora a palavra de Deus. Então, invista isso no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento da palavra e vamos caminhar juntos. Amém? Amém. Bom, uma coisa que eu aprendi com o meu pastor, que aliás é um grande pregador da palavra, ele sempre dizia: deixe o melhor para o final. Então eu reservei, por isso eu mudei a ordem das aulas e eu resolvi refilmar essa aula de hoje. Ela já havia sido filmada semana passada, eu quis refilmar hoje porque eu quis preparar um conteúdo ainda melhor do que eu havia preparado. Porque no contato com vocês aqui no chat onde vocês escrevem e também no contato com vocês lá no nosso grupo VIP no WhatsApp, eu entendi as perguntas, as dúvidas, as questões e aí fui filmando de novo para adaptar a minha aula ao nível de conhecimento, ao nível de dúvida e ao nível de interesse de cada um de vocês. Porque é óbvio que eu estou muito preocupado em ensinar a palavra em uma linguagem e um nível de conteúdo que seja o que você precisa exatamente agora nesse momento, ok? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre a teologia de Martinho Lutero. Eu anunciei que eu falaria de Martinho Lutero e Calvino, é a aula que eu havia feito, porém eu falei, é muito conteúdo e aí eu preciso ser superficial nos dois. É melhor então eu escolher apenas um e poder me aprofundar um pouco mais. Essa foi a minha decisão. Então eu estou deixando Calvino para um outro momento e eu quero hoje ensinar para vocês uma doutrina que eu acredito, na minha opinião, é a mais importante de todas que Martinho Lutero produziu, que foi o que produziu a grande reforma protestante, que mudou
a história do Ocidente e que nós estamos aqui hoje, somos evangélicos, estamos com a Bíblia na mão por causa desse homem e daquilo que Deus fez na vida dele. E qual é o meu interesse ao ler Lutero? Eu quero saber o que esse homem viu na Bíblia que mudou o mundo. Eu quero saber o que ele viu que ninguém viu. Por isso que eu fui lá ler e li todas as obras dele em português. E eu estou selecionando aqui a cereja do bolo para você, que é a diferença entre a lei de Deus e o Evangelho. Eu já falei isso nas outras aulas, mas agora eu quero falar especificamente sobre isso. A diferença entre lei e Evangelho. A primeira coisa, portanto, que eu quero dizer para você é que existem duas palavras de Deus na Bíblia. Sim, existem duas palavras de Deus na Bíblia. Uma é a palavra da lei, a outra, a palavra do Evangelho. É impressionante como depois de anos de cristão, eu nunca havia ouvido falar nisso. A gente sempre acha que a lei é o Antigo Testamento e o Evangelho é o Novo Testamento. Errado, não é isso. O Antigo Testamento está repleto de Evangelho. O Novo Testamento está repleto de lei. A lei é uma mensagem e o Evangelho é uma outra mensagem. Então são duas palavras diferentes e por vezes elas se conflitam. E na maioria das vezes elas são harmônicas. Martinho Lutero disse o seguinte: eu estou disposto, olha só, frase de Martinho Lutero no tempo dele, eu estou disposto a dar um título de doutor a qualquer um que consiga distinguir lei de evangelho. Não existia ninguém que soubesse distinguir lei de evangelho. Que coisa interessante. Pois bem, se você não quer ler os 15 volumes daqueles grossões de Martinho Lutero e ir descobrindo isso, eu quero indicar um livro para você. Esse aqui. Deixa eu ver se dá para você ver direitinho. Bom, certamente a capa não é mais essa. Eu tenho esse livro aqui há uns 20 anos, pelo menos, tá? É um livro fininho, mas é maravilhoso. Não foi escrito por Martinho Lutero, foi escrito por um pastor e teólogo luterano chamado C.S.W. Walther. Eu vou escrever o nome dele aqui no chat, tá? Para vocês virem, mas eu vou colocar pertinho de você aqui, ó. C.F.W. Walther. O nome do livro é Lei e Evangelho, tá? Bom, eu quero ler algumas coisas antes de entrar, de desenvolver a aula, porque toda aula, assim como toda pregação, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Assim a gente organiza o nosso pensamento e eu tenho, o esbocinho da aula todo aqui. Então, sempre que a gente vai ensinar, sempre que a gente vai pregar, tem que ter isso, o esboço, porque tudo tem que ter início, meio e fim. Lembram da aula de ontem? Pois é. Eu quero ler algumas coisas que esse teólogo luterano diz sobre lei e evangelho, que ele traz de um estudo que ele fez de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: o conteúdo doutrinário de toda a Escritura Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é constituída por duas doutrinas essencialmente distintas entre si: a lei e o evangelho. Eu vou repetir. O conteúdo doutrinário de toda a Escritura Sagrada, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é constituído por duas doutrinas essencialmente distintas entre si. Essencialmente distintas, ou seja, diferentes na sua essência: a lei e o evangelho. Num outro parágrafo ele diz: para ser um teólogo ortodoxo, não basta que se exponha todos os artigos de fé em concordância com as Escrituras. Olha só isso, gente. Não basta você expor todos os artigos de fé em concordância com a Escritura. É necessário também saber diferenciar corretamente lei e evangelho. Terceira coisa que ele fala: distinguir corretamente lei e evangelho é a mais difícil e a suprema arte que se apresenta aos cristãos em geral, e em especial aos teólogos. Essa arte é ensinada exclusivamente pelo Espírito Santo na escola da experiência.
Quarta coisa que ele fala: conhecer bem a diferença entre lei e evangelho não é apenas maravilhosa luz para a correta compreensão de toda a Escritura Sagrada. Mais do que isso, sem esse conhecimento, a Escritura é e continua sendo um livro fechado. Ou seja, se você não entender a diferença entre lei e evangelho, a Bíblia vai ser um livro repleto de contradições para você. Essa é uma frase de Lutero que eu lembro muito bem. Uma outra coisa que ele diz: a palavra de Deus não é aplicada corretamente quando o evangelho é pregado antes da lei. A santificação é ensinada antes da justificação. A fé é ensinada antes do arrependimento. As obras antes da graça. Ou seja, existe uma forma correta de você pregar ao homem, ensinar ao pecador. Você nunca pode ensinar o evangelho antes da lei, a santificação antes da justificação, a fé antes do arrependimento, as boas obras antes da graça. Existe uma ordem correta para as coisas. Outra coisa que ele fala: a palavra de Deus não é ensinada corretamente quando a lei é pregada aos que já estão atemorizados em relação aos seus pecados, ou quando o evangelho é pregado aos que vivem tranquilamente em seus pecados. Você pode correr o risco de estar pregando a lei para quem já está com o coração contrito. E aí, ao invés de você salvar essa pessoa, você distancia mais ainda, porque ela fica atemorizada. Se ela já está atemorizada pelos seus pecados, o coração dela está pronto para receber a mensagem do evangelho. E aquela que ainda não está atemorizada pelos seus pecados, e aquela que está vivendo tranquilamente, você prega o evangelho para ela, salvação pela graça, o perdão, mas ela não está nem arrependida dos seus pecados. Por fim, ele fala muitas coisas, mas eu selecionei apenas algumas, tá ok? A palavra de Deus não é aplicada corretamente quando, ao invés de procurar criar a fé no coração de alguém, apresentando as promessas do evangelho, se faz um apelo à fé que dá a entender que o homem pode dar a fé a si mesmo, ou, ao menos, cooperar para que tal fé aconteça. Aqui ele está dizendo que a fé não é um dom humano, a fé é dom de Deus e que, portanto, exigir que o homem tenha fé é algo errado. O que você precisa fazer é apresentar as promessas do evangelho, e as promessas do evangelho vão gerar fé no coração do pecador. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui hoje, tá? Isso é assunto para mais de metro. Lá no curso de Teologia Veritas, eu estou vou a cada dia colocar mais aulas, tá? A começar por hoje. Eu estou preparando um curso só sobre as principais doutrinas de Martinho Lutero, que foi o pulo do gato espiritual na minha vida para que eu saísse de um momento de tristeza. Deixa eu contar uma história para vocês. Não estava nem no meu script isso aqui não está no script não. Eu me converti aos 19 anos de idade, sozinho lendo a Bíblia, e frequentava muitas igrejas e tudo mais, mas entrei para uma igreja e me tornei membro e me batizei um ano depois, tá? E quando eu entrei eu já tinha lido a Bíblia toda. E à medida em que eu ia estudando, porque eu fui para uma igreja que tinha um ensino excelente, então nós estudamos muito, essa igreja formou todo o meu cabedal teológico, e nós estudamos muito, mas eu fui, por incrível que pareça, cada vez mais me tornando um homem melancólico, triste, abatido. Eu orava a Deus pedindo para Ele levar a minha vida. Eu tinha tanta tristeza por causa dos meus pecados, por causa daquilo que o meu coração e minha mente pensavam, que eu queria ir para o céu logo. Eu me tornei melancólico, meus irmãos. Até que um dia eu falei para Jesus assim, eu lembro que eu estava dentro do ônibus e eu estava triste, abatido, eu falei para Deus: Senhor, tua palavra diz que o morrer é lucro. E eu lembro Deus ter falado para mim naquele momento: mas o viver é Cristo, meu filho.
mas o viver é Cristo. Eu vi Deus me convidando a ter alegria na vida, e eu era um homem melancólico. Eu li um livro, O Diário de David Brainerd. David Brainerd é o maior missionário da história do cristianismo, e ele era genro de um grande teólogo, talvez o maior teólogo da história, pelo menos o maior teólogo calvinista, que é Jonathan Edwards. E David Brainerd, ele também sofria de melancolia, e no diário dele, teve um dia que ele olhou para os pássaros e disse: "Ah, Senhor, como eu gostaria de ser um pássaro, eles não pecam contra ti." Era um homem doente, melancólico, sofria de depressão, apesar de ser um excelente cristão e um excelente missionário. Como nós somos seres contraditórios, né, gente? Esse homem, ele abria a boca para pregar o evangelho, multidões de pessoas se convertiam. David Brainerd, tanto é que ele é o maior missionário da história entre as tribos indígenas dos Estados Unidos. Então ele pregava e milhares de índios se convertiam. Porém, ele voltava para casa abatido, desejando a morte, porque não suportava a ideia de ser um homem pecador. A verdade é que o próprio Jonathan Edwards, quando escreve sobre o seu genro, diz que ele sofria de melancolia patológica, ele tinha uma doença, né? E a fé e a depressão dele conviviam juntos. Pois bem, eu passei por isso durante muito tempo, até que eu comecei a ler os escritos de Martinho Lutero, e meus irmãos, é impressionante como descobrir o Evangelho de Jesus na sua essência mais bonita me libertou dessa melancolia. Uma coisa que Lutero dizia que me libertou muito, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês agora. Ele diz o seguinte: o nosso coração não entende nada da palavra de Deus. Então, se o teu coração te acusar dizendo que você é pecador, mande o seu coração calar a boca e diga para ele: a Bíblia diz que Jesus me ama porque eu creio nele. E pronto. Lutero dizia: fique com a palavra e manda o seu coração calar a boca. Meus irmãos, e aí eu descobri aquele texto de João, na carta de João. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Na carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, olha o que João diz. Deixa eu ver se eu acho. Achei. 1 João capítulo 3, ele diz assim: e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Ou seja, se o teu coração te acusar, manda o teu coração calar a boca. Deus é maior do que o teu coração. Que verdade preciosa, meus irmãos. Eu entendi que existia uma tristeza e uma melancolia dentro de mim, que era uma doença da minha alma, e que o perdão que Jesus me oferecia, o meu coração não conseguia sentir. Mas não importa, eu continuava sendo salvo, apesar de o meu coração não entender essa verdade. Eu cria nessa verdade, mas o meu coração não sentia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. E outras doutrinas que Lutero ensinou, virou um grande amigo meu, apesar de a gente estar a 500 anos de distância um do outro. E ele me abriu os olhos para enxergar o amor de Jesus e o perdão de Jesus na Bíblia. Eu entendi que o Evangelho, ele é perdão e amor poderoso, e que o nosso coração e a nossa mente nem sempre absorve esse perdão e esse amor. E aí a gente pode correr o risco de, sendo riquíssimo com a palavra de Deus e com o Evangelho de Jesus, e por ter sido lavado pelo sangue de Jesus, sermos espiritualmente riquíssimos e viver como moribundos, como se fôssemos mendigos espirituais, porque a gente não consegue absorver todas as riquezas preciosas do Evangelho. Meus irmãos, quanta libertação isso trouxe para mim. Eu quero compartilhar isso com você. Pois bem, vamos lá. Eu quero mostrar para você como a Bíblia fala claramente que existem duas palavras de Deus. Uma é a palavra da lei, outra é a palavra do Evangelho. Olha, Romanos, capítulo 3, diz assim, verso 19. Romanos, capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz,
Aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, por uma simples razão, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ninguém que foi salvo no Antigo Testamento foi salvo pela lei, meus irmãos, por uma simples razão, a lei só condena. Aí você diz, então, peraí, pastor Michel, então Moisés, Abraão, Davi, José do Egito, Ruth, Noemi, Esther, Isaías, esses homens foram salvos como? Eu te digo, eles foram salvos pela fé, eles foram salvos pela graça, mediante a fé que eles tinham no Messias que viria no futuro. Tal como eu e você somos salvos pela graça, mediante a fé no Jesus que veio. A fé dos homens antes da vinda de Jesus era uma fé no Messias que viria no futuro. E a nossa fé é uma fé no Messias que veio no passado. Aí você diz, não sei não, Michel, isso aí está estranho. Não está estranho não. Vocês lembram daquele texto? Eu não vou procurar agora, porque a gente está correndo. Mas procura no Google aí, vai lá na Bíblia se você é bom de saber endereço de onde está o texto, onde Jesus está discutindo com os judeus, e Jesus diz assim, Abraão me viu e creu. Lembram disso? E aí os judeus disseram, você não tem nem 50 anos e diz que Abraão te viu? Jesus diz, porque antes que Abraão existisse, eu sou. Aí depois tem um outro texto, esse aqui eu vou mostrar para vocês, Hebreus, capítulo 11, aquele rol dos heróis da fé. Lembram? Eu estou tentando provar para você biblicamente que quem foi salvo no Antigo Testamento foi salvo pela fé no Jesus que viria, tá? Todo mundo foi salvo pela graça, mediante a fé em Cristo. Ninguém foi salvo por cumprir a lei, tá? Olha só, Hebreus, capítulo 11, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Agora olha o verso 26, é onde eu queria chegar. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. O que foi que motivou Moisés a desprezar o Egito e a guiar o povo para a salvação? Cristo. Porquanto considerou o opróbrio é vergonha, tá? Porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Aqui, meus irmãos, Hebreus capítulo 11, o Novo Testamento, dizendo que Moisés, lá no Antigo Testamento, foi motivado pela fé que ele tinha em Cristo. Ninguém no Antigo Testamento, ninguém jamais foi salvo pela lei. Eu vou ler de novo o Romanos 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Para quê? Para que se cale toda a boca. A única coisa que a lei consegue fazer é deixar a gente miudinho, calado, oprimidinho pelos nossos pecados. Para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Meus irmãos, todo mundo é todo mundo. Seja culpável perante Deus. Visto que ninguém, sabe o que significa ninguém no grego? Significa ninguém mesmo. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, nem Moisés, nem Davi, nem Abraão, por uma simples razão, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. A lei só serve para mostrar que eu e você somos pecadores. Essa é a palavra da lei. Agora eu vou te mostrar a outra palavra de Deus,
que é a palavra do Evangelho. Mas agora, verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, ensinada pela lei, ou seja, quando ele fala aqui lei pelos profetas, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque hoje nós chamamos o Antigo Testamento de Antigo Testamento. Paulo, na época de Paulo, não existia o Novo Testamento. Como é que os hebreus se referiam à Escritura Sagrada? Eles chamavam de lei e profetas, tá? Então, lei vem da palavra Torá. Torá significa ensinamento, instrução, não necessariamente mandamentos, tá bom? Então, quando ele diz, mas agora, sem lei, aí ele está falando de lei mesmo, mandamentos. Sem mandamentos, se manifestou a justiça de Deus, ensinada pela lei e pelos profetas, ou seja, pela Escritura Sagrada no Antigo Testamento. Justiça de Deus, não mediante as obras. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, não há diferença entre homens, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, inclusive Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, pois todos carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vou dar uma parada aqui, eu quero dar uma explicação. Existem duas palavras de Deus na Bíblia. Uma é a palavra da lei, outra, a palavra do Evangelho. A lei, ela oferece salvação, oferece o céu, oferece comunhão com Deus, oferece alegria, oferece vida eterna, oferece um monte de coisa. Só que tem um problema. A lei, ela exige uma condição para que você receba tudo que ela promete. E qual é a condição que a lei impõe para você receber tudo que ela promete? A condição é você cumprir ela toda, sem violar nenhum mandamento. O problema é que essa condição é impossível. Portanto, as promessas da lei são maravilhosas, mas a condição que ela impõe é impossível. E aí a única coisa que ela faz é condenar. E o Evangelho? O Evangelho promete as mesmas coisas que a lei. Salvação, vida eterna, perdão dos pecados, vida com Jesus. Só que o Evangelho não impõe condição nenhuma. A lei diz, cumpra e você terá. O Evangelho diz, creia e você já tem tudo. Aí você vai me dizer, pera lá, pastor Michel, mas olha aí, ó, o Evangelho também impôs uma condição, a condição de crer. Sim e não. Por quê? Porque o Evangelho, ele também te dá de graça aquilo que ele exige. Porque o que diz Romanos? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o Evangelho é quem produz fé no nosso coração. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, Deus dá fé a quem Ele pede. Eu contei uma história. Não, eu acho que eu não contei essa história para vocês, não. Eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu fui almoçar no restaurante de uma amiga minha. Ela me convidou para almoçar no restaurante dela. E eu fui almoçar. E é um restaurante bacana no Leblon. E eu comi de graça, não precisei pagar a conta. Bom, até aí tá ótimo, né? Mas tudo bem. Quando eu terminei, meus irmãos, ela veio andando. Ela pegou, eu acho que era R$10. E olha que isso tem anos. Ela pegou R$10, colocou no meu bolso e falou assim, dá de gorjeta pro garçom. Olha, a gente precisa de mais amigos desse, né? Meus irmãos, naquele dia eu entendi o que era graça. Graça é isso. Deus nos coloca para comer de graça e ainda nos dá dinheiro para a gente dar gorjeta para o garçom. Ele nos salva e ainda depois
diz que nós vivemos bem e nos dá galardão. Olha isso. Isso é graça. Favor imerecido. Portanto, existem duas palavras de Deus na Bíblia. E elas aparecem assim, sortidas, tá? Achar que o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é evangelho, é erro. O Antigo Testamento está cheio de evangelho e o Novo Testamento está cheio de lei. Quer ver? Eu quero mostrar isso para você. E existe uma necessidade muito grande de você saber distinguir um do outro, a fim de que a Bíblia não seja um livro repleto de contradições, a fim de que você saiba aplicar de forma correta. Então vamos lá, eu quero ler um texto para você, Evangelho de Mateus. Enquanto você abre, eu vou limpar meu óculos. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se você está com a tua Bíblia aí, abre lá. Verso 17. Eu vou ler e eu quero que você me diga, escreve aqui no chat, se isso é mensagem de lei ou se isso é mensagem de evangelho. Aí você deve estar pensando, se é Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, é mensagem de evangelho. Será? Mateus capítulo 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Olha como a mensagem da lei é rigorosa. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Caramba! Só que aqui eu leio isso me atemoriza. E aí você vai entender por que eu era um cara melancólico. Isso me atemoriza por quê? Porque é estranho. O que é estranho? Aqui Jesus não parece um salvador. Aqui ele parece um legislador. Ou ele veio morrer na cruz para me salvar, ou ele diz que a minha justiça, a minha ética tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Uau! Então eu tenho que performar bem. Bom, mas isso parece contraditório. Por quê? Porque tem um texto aqui no Evangelho que Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês atam fardos pesados demais sobre os homens, de maneira que vocês não conseguem carregar, nem vocês conseguem carregar. E aí vocês fecham a porta dos céus, nem vocês entram, nem deixa quem quer entrar. Ué, peraí. Então Jesus está se contradizendo. Por quê? Porque aqui ele diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aí em outro texto ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês atam fardos tão pesados sobre os ombros dos homens, que nem vocês entram no céu, nem deixa quem quer entrar. Quer dizer, vocês criaram tantas regras e tantas leis, a justiça de vocês é tão difícil de cumprir, que nem vocês entram, e nem deixa quem quer entrar. Aí eu entendo, mas aqui ele diz que se a nossa justiça não exceder a desses caras, a gente jamais entrará. Caraca! Aí pirou o cabeção. Por quê? Ou eu tenho que ser melhor do que eles, mas aqui ele disse que ser ele já era difícil e era tão pesado que ninguém conseguia, como é que eu tenho que ser melhor do que eles? Porque a justiça dos escribas e fariseus, apesar de ser muito dura e muito difícil, ainda não se assemelha à justiça da lei. Cumprir a lei de Deus ainda é mais difícil do que cumprir. E de acordo com a mensagem da lei, que é essa que Jesus está ensinando, ninguém entra. E você deve estar muito confuso agora, eu entendo. Deixa eu continuar, vai ficar claro, fica tranquilo, tá? Olha, o texto continua, vamos lá? Verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento.
Eu, porém, vos digo. Então, ele mencionou um texto da lei, né? Eu, porém, vos digo. Aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão, já estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, já estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Bom, ele diz o seguinte, a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você só chamar alguém de idiota, de tolo, de burro, você já está sujeito ao inferno de fogo. Aí eu te pergunto, quem aqui, nós temos 1000 pessoas nos grupos, né? Mais ou menos isso nos assistindo. Quem aqui está salvo? Ninguém, gente. Não basta só não ter matado. Tem que nunca ter sentido raiva ou proferido um insulto contra ninguém. Veja como Jesus está dizendo que com a lei de Deus o buraco é mais embaixo. Ele continua. Verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, aqui serve para a mulher também, qualquer que olhar para um homem com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aí eu te pergunto, você mulher, você nunca olhou para o Cauã Raymond e disse, meu Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte, mordeu o beiço, é adúltera. Entende? Jesus está internalizando a lei, ele diz, não é o que você faz, é o que você pensa e sente. E aí ele diz o seguinte, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Sabe o que Jesus está dizendo? Muitos teólogos erram por dizer que isso aqui é uma figura de linguagem. Não é. Jesus está falando literalmente. Jesus está dizendo o seguinte, para que você não peque contra a lei, para que você não, se você é uma pessoa sexualmente saudável, para que você não olhe para o sexo oposto e se sinta sexualmente atraído, seria necessário você arrancar olho, arrancar membro, ou seja, é impossível você ser saudável e não olhar para alguém com intenção impura no coração, se esse alguém em algum momento te excita. É isso que Jesus está falando, ou seja, é impossível. Jesus quer que você arranque o olho? Jesus quer que você arranque um membro do corpo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, meus irmãos. Aliás, alguns muçulmanos, sobretudo os da África, quando as meninas fazem 12 anos de idade, eles cortam o clitóris da menina com uma gilete, para que ela não sinta prazer sexual, somente o marido dela. É isso que Jesus quer? Não. Jesus está nos mostrando o quão impossível é cumprir os mandamentos da lei. Sabe o que Martinho Lutero diz? Preste atenção nisso, gente. Ele diz, meus irmãos, no Sermão da Montanha, Jesus não é um Cristo. No Sermão da Montanha, Jesus não é um Salvador. No Sermão da Montanha, Jesus é um Moisés, é um legislador. No Sermão da Montanha, aqui nesse texto, ele não está ensinando evangelho. Aqui nesse texto, ele está ensinando a lei. Agora, olha esse texto aqui. Vai aí mesmo em Mateus, capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Aqui é evangelho. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados de quê, meus irmãos? Dos mandamentos da lei, do fardo da lei que é impossível de carregar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é
é leve. Espera aí, meus irmãos. Se eu não souber distinguir mensagem da lei de mensagem do Evangelho, eu vou dizer que a Bíblia é um livro repleto de contradições. Porque segue o meu raciocínio. Jesus diz em um texto: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês atam fardos pesados demais sobre os homens, de maneira que nem vocês conseguem carregar, nem vocês conseguem entrar nos céus, e nem permite quem quer entrar. A regra de vocês é tão difícil, o fardo é tão pesado, que ninguém entra no céu. Se a condição é essa, ninguém entra. Aí aqui, em Mateus capítulo 5, Jesus diz: se a vossa justiça não exceder a desses caras, não for maior que a deles, ou seja, se o fardo não for mais pesado ainda, jamais entrarão. Que estranho, né? Aí aqui, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, não, Jesus. Se o teu fardo é o fardo da lei, e essa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus, então ele é mais pesado ainda. Percebeu porque Lutero dizia que se você não souber distinguir lei de evangelho, a Bíblia será um livro repleto de contradições? Porque vai ser muito contraditório. Só que se você entender que existem duas palavras de Deus na Bíblia, vai ficar claro. Por que Jesus está ensinando a lei lá? Porque ele está dizendo: vocês percebem que pela lei é impossível ser salvos? Portanto, vocês precisam que eu morra na cruz por vocês. A mensagem do Evangelho, para vocês serem salvos pelo perdão e não pelo cumprimento da lei. Lei, Evangelho. Aí aqui, depois que a lei, lembram o que o Walter diz? Que nós nunca podemos pregar o Evangelho primeiro e a lei depois? É isso que Jesus está fazendo. Está pregando primeiro a lei. Depois que a lei atemorizou todo mundo e convenceu todo mundo que nós somos pecadores e que vamos para o inferno, ele diz: agora eu quero apresentar uma outra mensagem. Lembra o que Paulo diz? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Jesus está fazendo isso, queridos. Aí ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não vou pedir para vocês o que vocês não podem dar. E achareis, não peso, mas descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu não entendia esse texto. Eu sempre achei que o fardo de Jesus e o jugo de Jesus era o cumprimento dos mandamentos dele. Mas aí, mais uma vez citando Martinho Lutero, que é o tema da aula de hoje, Lutero me ensinou o que significa isso aqui. Lutero diz que Jesus está usando aqui uma figura de linguagem muito comum, que a gente vai encontrar muitas vezes na Bíblia, chamada antanáclase. Eu vou escrever aqui no chat para você saber o que é, para você procurar no Google, tá? Para você não ver que eu não estou inventando história. Antanáclase. Antanáclase é quando a gente diz uma coisa pelo seu oposto. Vou te dar um exemplo. Algum perturbado, algum atribulado chega para você e diz assim: vamos sair para dançar hoje, vamos para o baile. Você de noite cansado diz assim: eu vou dançar no baile da minha cama. Isso é antanáclase. Você disse uma coisa querendo dizer o seu contrário. Você disse: eu vou dançar no baile da minha cama. O que você quer dizer? Que você vai dançar? Não. Que você vai para o baile? Não. Que você vai dormir. Só que você usou uma figura de linguagem da língua que se chama antanáclase. Afirmar uma coisa pelo seu oposto. Lutero explicou isso, que é isso que Jesus está fazendo. Ele está dizendo: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe qual é o jugo de Jesus? Nenhum. O jugo de Jesus é suavidade. Sabe qual é o fardo de Jesus? Nenhum. O fardo de Jesus é leveza.
Como a palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Olha, e essa é uma doutrina de Lutero só. Vocês precisam ver o resto. É libertador, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Como é bom estar aqui ensinando isso para vocês. Olha, a Bíblia diz: maravilhosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. E olha que o meu pé é feio, hein? Eu tenho um pé de pavão. Mas, meus irmãos, como eu me sinto bem ensinando a verdade de Jesus Cristo, como é libertador. E eu quero deixar isso aqui com vocês hoje. Meu telefone já está dizendo que ele está com pouco espaço. Agora eu estou tendo que fazer vídeos mais curtos por causa disso. Antanáclase. Jesus está ensinando uma coisa pelo seu oposto. E o que nós diríamos sobre a mulher cirofenícia que chegou para Jesus e disse: mestre, a minha filha está endemoniada, liberta ela. Jesus vira para ela porque ela não era hebreia, ela era cirofenícia, ela não estava sob o povo da aliança. Jesus diz, olha, Jesus foi muito indelicado com ela ali, e ele diz, essa bênção não é para os cachorrinhos, é para os filhinhos. Olha, Jesus chamou aquela mulher de cachorro. E aí a mulher vira para ele e diz, é verdade, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus olha para ela e diz, uau, vai, a tua filha está liberta, curada. O que acontece aqui? Só o entendimento da diferença entre lei e evangelho nos explica isso. Lutero diz o seguinte, que o Deus oculto é o Deus que se manifesta por meio da lei, e o Deus revelado é o Deus que se manifesta através do evangelho. Aqui, nesse texto, quando a mulher vem procurar Jesus, Jesus não é um Messias para ela, Jesus é um legislador, é o Deus oculto. Ele trata ela de acordo com a lei, ela não é hebreia, não faz parte do povo da aliança, não pode receber essa bênção. Só que o que Lutero diz sobre oração? Ele diz, oração é fugir de Deus para Deus. Ele diz, foge do Deus da lei e corre para o Deus da graça, para o Deus do evangelho. Essa mulher fez isso. Quando Jesus apresentou para ela a lei, dizendo que pela lei ela não era filho da aliança, por isso não podia receber essa bênção, ela disse, é verdade, Senhor, eu sei que eu sou um cão, cheio de pecados, e que pela lei eu mereço o inferno, porém eu conheço a tua graça e a tua bondade, e eu sei que o Senhor pode fazer as migalhas da mesa dos filhos cair para os cachorrinhos, e a sua migalha seria suficiente para curar minha filha. Caramba! Sabe o que ela manifestou? Fé. Em outras palavras, ela quis dizer, Senhor, eu sei, mas não me trate segundo a lei, me trate segundo o evangelho, a graça. Jesus olhou para ela e diz, vai, a tua filha está curada, está liberta. Orar é fugir do Deus da lei para o Deus do evangelho. Lutero dizia, foge de Deus para Deus. Vou falar muito sobre isso ainda num estudo que eu vou dar só sobre oração da perspectiva de Lutero. E por fim, um último texto que eu quero compartilhar com vocês, explicando na prática como a diferença entre lei e evangelho nos ajuda a interpretar o texto, um encontro de Jesus com um jovem rico. O jovem rico chega e diz, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Imagina, chega um jovem rico perguntando para o pastor na igreja, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Ele não quer prosperidade, ele não quer cura, ele não quer milagre, ele quer ir para o céu. A gente acha logo que é um jovem super espiritual. Não, Jesus olha para ele e saca logo qual é a dele. E aí Jesus diz, olha, você conhece os mandamentos, vai e cumpre-os. Quais são? Aí ele diz, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Aí ele, então, é isso, Jesus diz. Ele fala, Senhor, mas isso eu já faço desde a minha infância. Sabe o que Jesus vê desse jovem? Arrogância, orgulho, hipocrisia. Jesus diz, você já cumpre os 10 mandamentos desde a infância? Já, Senhor, já. Tá. Então só te falta uma coisa. Faz o seguinte, o primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus acima de tudo, com todo o coração, alma, força e entendimento, o nosso próximo como a ti mesmo. Se você cumpre o primeiro mandamento, se você ama o próximo como a ti mesmo, então não vai ser muito que você venda todos os seus bens e reparta com o próximo, né? Vende os teus bens, divide
depois me segue, aí você terá um tesouro nos céus. O jovem, meteu o pé. Eu te pergunto, no encontro de Jesus com o jovem rico, Jesus pregou a lei ou pregou o evangelho? Responde aqui no chat. No encontro de Jesus com o jovem rico, ele pregou a lei ou pregou o evangelho? Ele não pregou o evangelho para o jovem rico, gente, ele pregou a lei. Por quê? Porque esse jovem não tinha um coração quebrantado. Ele precisava descobrir que era pecador primeiro. Ele precisava descer do seu orgulho, da sua arrogância, de achar que cumpria todos os mandamentos. Ele chega para Jesus e faz uma pergunta que Jesus já saca qual é a dele. Qual é a pergunta que esse jovem faz? O que farei para herdar a vida eterna? Como se herdar a vida eterna fosse uma coisa de fazer. Jesus olha para ele e diz, e lá, esse jovem acha que pode fazer alguma coisa para entrar no céu. Tá bom, então deixa eu apresentar a lei para ele. Olha, cumpre os mandamentos e viverás. Veja que a promessa que Jesus faz é a promessa da lei. Eu não te disse que a lei faz as mesmas promessas que o evangelho? Cumpre a lei, os mandamentos e viverás. Só que o mandamento é impossível de cumprir. Quando o jovem diz, eu já cumpri, Jesus pensa consigo, cumpriu nada. Quer ver? Então, demonstra o seu amor pelo próximo. Vende tudo que você tem, divide com o próximo. Porque se você ama ele assim como você mesmo, você vai dividir o que você tem com ele. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele não está dizendo que se alguém vender tudo que tem e der aos pobres, vai ser salvo. Não. Jesus está dizendo que nós não sabemos amar, que nós somos péssimos em amar, que nós somos egoístas, que nós não amamos a Deus acima de todas as coisas e que nós não amamos o próximo como a nós mesmos. Não amamos. Não amamos. Não amamos. Então como é que eu vou ser salvo? Eu não vou ser salvo porque eu cumpro esse mandamento. Eu vou ser salvo pela graça de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas. Porque eu não consigo amar o meu próximo como a mim mesmo. Porque nós somos péssimos em amar. Por isso é que eu preciso de um Cristo crucificado na cruz por mim, porque eu não sei amar, ninguém sabe, porque nós somos egoístas. Agora, se você disser que você ama a Deus acima de todas as coisas, se você disser que ama o teu próximo como a ti mesmo, eu vou te dizer, então você não precisa de Jesus crucificado por você, filho. Então você é salvo pela lei. Aí você está negando a Jesus. Você entende a diferença entre lei e evangelho? Isso é tão importante. Você está gostando? Então eu termino por aqui. Eu quero convidar você a agora entrar lá no grupo, a clicar no link que nós enviamos lá para você ser direcionado ao grande curso de Teologia Veritas, onde você terá todas as aulas e nós vamos permanentemente acrescentar novas aulas com novos conteúdos. Esse é o trabalho da minha vida, meus irmãos. De hoje em diante, eu pretendo passar o resto da minha vida filmando tudo que eu sei, que eu aprendi e que eu ainda vou aprender e colocar lá, semana após semana, novas aulas, novas reflexões e outros professores que já estão conosco nesse projeto e outros ainda que nós vamos chamar para deixar o conteúdo deles lá, conteúdo selecionado a dedo por nós e com muito carinho, para que ao longo de toda a sua vida você possa acessar aquele site e assistir a aula que você quiser, quantas vezes você quiser, pagando hoje somente R$ 297, podendo pagar esse valor em 12 vezes e nunca mais pagar nada na tua vida. Eu prometo que nunca mais nada será cobrado de você. Você vai pagar R$ 297, o preço de uma mensalidade de um seminário convencional, para você nunca mais pagar nada. Você vai fazer um curso inteiro de teologia e passar a vida inteira podendo entrar nessa plataforma, revisitar o conteúdo e novos conteúdos, tendo pago apenas um mês referente a um seminário. Olha, eu quero te convidar a fazer parte desse projeto. Vamos lá? Clica lá, porque essa promoção termina hoje à meia-noite, tá bom? Que Deus te abençoe e a paz de Jesus.